Olá, meninas, tudo bem com vocês? E vamos lá para mais uma aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre violência obstétrica, como tudo acontece, e entender também o que é violência obstétrica, o que é uma intervenção necessária, tá bom? Vamos lá para a nossa aula. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Só um pouquinho. E aqui estamos. Violência obstétrica versus intervenções. Como é que funciona tudo isso, Jennifer? Bom, o que a gente precisa entender? Primeiramente, é que nem toda intervenção é uma violência obstétrica. Às vezes, uma intervenção ela se faz necessária durante o nosso trabalho de parto para que salve uma vida, para que a gente consiga desenrolar melhor esse trabalho de parto. Então, a gente vai entender esse cenário aí, o que pode se fazer necessário e como, né? E o que de fato é uma violência obstétrica. Assim também que toda intervenção que feita de forma desnecessária ou sem o consentimento dessa mulher, né? O seu consentimento se torna uma violência obstétrica. Então, o que a gente precisa entender é que o parto é teu e que tudo que for feito com você dentro desse trabalho de parto precisa ser explicado e pedido consentimento, certo? Perante a lei, a gente não tem, de fato, uma lei que fale sobre violência obstétrica e que tem todo um regulamento. O que a gente tem, de fato, é a recusa terapêutica. Como funciona? Você tem direito a dizer não para certos tipos de procedimentos. Então, você pode falar, não quero isso, não vou fazer tal coisa. Por quê? Porque você é o paciente, você tem esse direito, tá bom? Então, a gente pode usar esse tipo de resolução, tá bom? E aí, vamos identificar alguns cenários. O primeiro deles é a famosa episiotomia, que é o famoso PIC, né? Que antigamente, não tão antigamente assim, mas antigamente toda mulher que fosse parir de forma vaginal, né? Que fosse parir de forma normal, o parto normal, tinha a episiotomia, o famoso PIC, né? Por quê? Porque eles acreditavam antigamente que quando aquele bebê estivesse quase passando, quase saindo, ele iria rasgar tudo e aí o melhor era fazer uma episiotomia, um corte ali, para que facilitasse a saída desse bebê. E aí hoje nós já temos diversos estudos, tá? Que falam que, na verdade, não se faz necessária a episiotomia e que, na verdade, ela é prejudicial para a mulher. Então, a mulher não deve receber episiotomia, esse famoso corte. Se o bebê, na hora que o bebê estiver passando e nós tivermos uma laceração, né, que é o rasguinho ali, muitas das vezes essa laceração ela vai ser de forma mínima. E a cicatrização, quando a laceração ela acontece de forma natural, é mais fácil de acontecer, é mais benéfica para a mulher. Não traz tantos problemas, ao contrário da episiotomia. O corte da episiotomia, primeiro que a gente corta um tamanho que a gente nem sabe se de fato rasgaria, né? A cicatrização é muito ruim de uma mulher que recebeu episiotomia, né? Do que essa criança lacerar de forma natural. Então, quando a laceração acontece de forma natural, a cicatrização é muito melhor. Quando acontece, na grande maioria das vezes, não acontece, ou se acontece, é uma laceraçãozinha muito pequenininha, que muitas vezes não precisa nem de ponto, tá bom? Então, atualmente, a episiotomia, ela é uma violência obstétrica e ela não deve ser feita em nenhuma mulher. A outra intervenção é o uso da ocitocina sintética, que é o famoso sorinho, né? O sorinho que acelera o trabalho de parto. Inclusive, é esse o termo que a gente precisa entender. A ocitocina, ela é um hormônio, né, que causa contração uterina. E ela pode ser usada de forma sintética, que é endovenosa, né, um sorinho que é feito na veia, para duas formas. Uma, para induzir o trabalho de parto, a gente vai falar sobre indução de parto, para induzir, iniciar um trabalho de parto, ou para corrigir uma fase do trabalho de parto. Como seria isso, Jennifer?
Na indução, seria para iniciar as contrações. A mulher, ela está ali induzindo, precisa que o trabalho de parto inicie. Então, a gente pode usar a ocitocina, dependendo da avaliação que a gente faz ali, pode ser a escolha da ocitocina para iniciar esse trabalho de parto. Agora, para a correção do trabalho de parto, dentro do trabalho de parto, nós temos várias fases, como nós vimos, certo? Latência, ativo, transitório, expulsivo, certo? E cada fase tem uma característica. Dentro dessas características, a gente então avalia. Vamos supor, uma mulher está dentro da fase ativa, com contrações ritmadas, que vem a cada 5 minutos, durando 1 minuto, bonitinho, sabe? Bem bonitinho. De repente, ela está lá num dado momento da fase ativa do trabalho de parto dela, e essas contrações começam a mudar. O que estava vindo de 5 em 5 começa a vir de 10 em 10. O que estava vindo durando 1 minuto começa a durar 20 segundos, 30 segundos, começa a ficar curtinha e espaçada. Opa, isso aqui não tá ok. Por que está espaçando? Se a gente está na fase ativa, se estava tudo certinho. E aí, a gente vai olhar para várias coisas. A gente vai olhar para o ambiente, se essa mulher está desconfortável. Lembra que a ocitocina é o hormônio do amor, em que a gente precisa estar num ambiente bom, tranquilo? Então, vê se essa mulher está bem nesse ambiente. Ó, tá ok, tá tudo bem dentro desse ambiente. Essa mulher está se alimentando? Tá se alimentando, tá ok? Mas por que que não está funcionando essas contrações? Por que que essas contrações estão espaçando, diminuindo? E aí, às vezes, a gente pode precisar da ocitocina para corrigir, para que essas contrações voltem ao ritmo que é de normal, né? É o ritmo normal da fase ativa, entende? Agora, quando que a ocitocina ela não deve ser utilizada? Para acelerar o processo. Quando a mulher está na fase ativa, normalzinho, está vindo a cada 5 minutos, durando 1 minuto. Tá ótima, tá bem característica as contrações dela. E aí, mesmo assim, eu entro com uma ocitocina. Por que que eu entrei com uma ocitocina se tá tudo ok? Né? Então, entrar com uma ocitocina para acelerar se torna uma violência obstétrica. A ocitocina, ela precisa ser muito bem orientada, tá? Muito bem prescrita sobre uma real indicação, tá bom? E aí, restrição alimentar. Mulher não pode ficar sem se alimentar durante o trabalho de parto, tá? Então, durante todo o trabalho de parto, a mulher precisa se alimentar. Afinal, o trabalho de parto gasta muita energia. Então, a gente precisa se alimentar. É direito. Ah, mas, Jennifer, se eu precisar de uma cesariana? Hoje em dia, a gente já tem toda uma demanda certinha da anestesia que vai ser feita lá na hora, mesmo se essa mulher tiver comido, tá bom? Então, eu costumo dar o exemplo. Se você está andando na rua hoje, sofre um acidente e precisa de uma cirurgia, você deixou de se alimentar para fazer essa cirurgia? É a mesma coisa de um trabalho de parto. Você está no trabalho de parto, você não está esperando por uma cesárea. Então, uma cesariana intraparto, ela vai demandar uns cuidados, inclusive a anestesia, ela vai ser feita de forma específica, porque aquela mulher possivelmente se alimentou. Então, tem como ser feita. E não é por causa disso que você vai deixar de se alimentar durante o trabalho de parto. Tá? Inclusive, a gente precisa se alimentar durante o trabalho de parto para que esse trabalho de parto flua, para que a gente tenha energia para viver esse trabalho de parto aí, tá bom? Então, a gente não pode deixar de se alimentar. Não oferecer métodos de alívio da dor, então nós temos, né, os diversos métodos, chuveiro quente, massagem, bola, fazer exercício, óleo essencial, fazer algumas movimentações. Então, a gente tem diversos métodos. E a mulher, ela não pode ser proibida de fazer uso desses métodos para alívio da dor, tá bom? Então, é direito de vocês usem e abusem, tá bom? Dos métodos de alívios da dor. Inclusive, também a mulher tem direito à analgesia. Se for da sua escolha fazer uso da analgesia, é seu direito e você precisa pedir, tá bom? O ponto do marido é algo muito antigo, mas eu gosto de trazer aqui porque vai saber, né? Às vezes a gente tem aí um médico ou outro que possa querer fazer, né? E o que é o ponto do marido?
Quando aquela mulher lacerava ou era feita a episiotomia, né, na hora de fazer a sutura, de costurar ali, eles costuravam um pouco a mais uma proporção da vagina, para que essa mulher ficasse mais apertada, tá? Então, isso é uma violência obstétrica, é proscrito, não pode ser feito, tá bom? Além de ser, né, um machismo gigantesco para as mulheres. Então, não deve ser feito, tá? Negar a entrada de acompanhante. Então, a mulher tem direito ao acompanhante, tá bom, gente? Não é isso em qualquer hospital, em qualquer atendimento para gestante. Durante o trabalho de parto, a gestante tem direito a acompanhante. E um adendo aqui: doula não é acompanhante, tá bom? Doula é uma profissional. Então, ela não entra como acompanhante. A mulher tem direito a uma doula e ao acompanhante, tá bom? Da escolha dela. Não necessariamente precisa ser o pai da criança. Impedir que essa mulher se movimente ou faça a posição que quiser. Então, é super liberado e você pode fazer a movimentação que você quiser, andar, levantar, mexer esse quadril, dançar, o que você quiser durante o seu trabalho de parto. É óbvio que é aquilo que eu já trouxe para vocês em aula de parto, né? Vamos cuidar para a gente não virar crossfiteiro do trabalho de parto, para que a gente perca energia e aí a gente fique muito cansada para o final do trabalho de parto, que é onde a gente vai precisar empurrar um bebê. Mas você pode fazer todas as posições, inclusive parir na posição que você desejar, tá? Aquela posição ginecológica, que é a antiga, né, que a gente conhece aí, é a pior posição para parto, gente. Aquela posição é a pior posição para você se colocar no trabalho de parto. Então, evite deitar no final do seu trabalho de parto, naquela posição, para que você não tenha que permanecer ali, tá? Existem diversas outras posições: quadro apoio, agachado, em pé, de ladinho, na bola, na banqueta, existem diversas posições, tá? E você pode fazer a posição que você quiser, e você tem que bater nessa tecla. Eu não tô bem assim, eu quero ir para a posição tal, e vai para sua posição. Teste um monte de posição de acordo com aquilo que favorecer para você, que ficar bom para você. Evite a posição deitada, tá? Raspagem de pelos é proibido, Jennifer, raspar, ou eu tenho que raspar os pelos para parir? Depende, gente, é o que você desejar. Para a gente, nós que somos profissionais, isso não vai mudar em nada. Então, se você prefere estar depilada para parir ou não estar depilada, tá tudo bem. Isso para a gente não vai modificar em nada e não é obrigatório, tá bom? E, inclusive, não é feito mais, não deve ser feito mais no hospital, porque antigamente se fazia. A mulher entrava para parir, antes ela era depilada ali pelas enfermeiras, né, pelas técnicas, para poder ir para o trabalho de parto. E hoje isso não se faz mais necessário. Lavagem intestinal. Então, antigamente também se fazia lavagem, né, o enema, para a mulher ir para parto. Não tem que ser feito mais, tá, gente? Isso também é proibido. Inclusive, eu já tive algumas gestantes, gente, eu não posso tomar um remedinho na hora de começar o trabalho de parto, para eu não fazer cocô no trabalho de parto. E não, gente, não tem necessidade, não tem necessidade. O nosso corpo é muito inteligente. No início do trabalho de parto, muito possivelmente você vai sentir um desarranjo intestinal, como se fosse uma vontade mais frequente de ir ao banheiro, como se fosse o intestino, ele vai dando uma limpada para você ir para o trabalho de parto, tá? E a gente não precisa fazer lavagem intestinal. Ai, Jennifer, mas e se na hora eu fizer cocô? Gente, tá tudo bem. Nós, profissionais, nós somos acostumados com isso, tá? E, inclusive, a gente gosta, porque o sinal de quando vocês começam a ter vontade de fazer cocô, é um sinal muito bom, né? É um sinal de que esse bebê está descendo na pelve, de que esse parto está evoluindo. Então, é um sinal muito bom para a gente, tá bom? Então, não se preocupe com isso. Manobra de Clisteller, que é essa manobra da foto, que também é proibida. Não devemos fazer uso dessa manobra. Ela traz riscos tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? Ai, Jennifer, mas e se tiver uma emergência, o bebê precisa sair dali? Não é essa manobra que vai ajudar, tá? Pelo contrário, ela pode dificultar e deixar tudo pior.
tá? Então, não é isso que resolve a situação. Essa manobra, ela é proscrita. O que que é isso? Proibida. Não deve ser feito, tá? Então, vocês precisam falar. Se começar a ser feito, você fala, não, não quero, pare de fazer isso, tá? Mostra que você conhece e não deixem fazer isso com você. Puxo dirigido. O puxo dirigido, ele pode ser necessário em algum momento. Quando, Jennifer? Principalmente em mulheres que fazem uso de analgesia. Por quê? Quando a mulher faz uso de analgesia, ela pode perder o contato, a conexão com o corpo e parar de sentir a vontade de fazer força. Ela pode não sentir. E aí, às vezes, o profissional, ele pode ter que fazer esse puxo dirigido, tá? Mas se a mulher está sentindo certinho a vontade de fazer força, ela não precisa e não deve ter ninguém na cabeça dela ali, vai lá, faz força, empurra, respira, faz força, tá? Isso atrapalha a mulher, porque ela para de escutar o corpo dela e passa a seguir outra pessoa. E isso é ruim, tá bom? Então a gente tem que fazer força, o puxo, de acordo com o que o seu corpo está pedindo, tá? Então, não, se estiver atrapalhando, se pessoas em volta estiverem fazendo o puxo dirigido, você pede para parar. Ei, para, tá me atrapalhando. Eu preciso sentir o que o meu corpo está pedindo. Claro, se você tomou analgesia e não está sentindo, talvez seja preciso que o profissional faça o puxo dirigido. Uma pessoa foque ali com você e vamos lá, então. Agora respira e faz força, né? E vá fazendo o puxo dirigido junto contigo. O uso do fórceps e do Vax-trator também pode ser necessário. Então, é aquilo que a gente já conversou. Lá no final, o bebezinho tá quase para sair. E aí a gente começa a escutar o batimento cardíaco dele e não tá legal. A gente tá vendo que esse batimento tá muito baixo e que não dá tempo de esperar o expulsivo, não dá tempo de esperar você fazer aquela força para esse bebê sair. E aí, nesse caso, a gente vai fazer o uso do fórceps ou do Vax-trator para tirar esse bebê ali o mais rápido possível. Então, esses dois instrumentos, ele salva vidas, ele vai salvar a vida do seu bebê, caso seja necessário, tá? Então, ele não deve ser utilizado se tá tudo bem. Olha lá o batimento cardíaco, tá tudo ok, o bebê tá bem. Agora, a gente está olhando o batimento cardíaco, de fato, esse bebê está ficando mal ali dentro, e dá para usar o Vax-trator ou fórceps, ele vai ajudar e muito, tá bom? E aí nós temos o rompimento da bolsa, né? Jennifer, tem que romper a bolsa para o bebê nascer? Não tem que, tá? Não tem que. Agora, às vezes o profissional ele vai oferecer o rompimento da bolsa, por quê? Para que acelere, para que esse trabalho de parto flua melhor. Às vezes é aquela mulher que já está no final do trabalho de parto, está muito cansada, está querendo desistir. E aí esse bebê está baixinho, ó, prestem atenção nisso, o bebê está baixo, e aí o profissional fala, vamos romper a bolsa para esse trabalho de parto engrenar melhor, para acabar? E aí, ok. Agora, o que a gente não pode fazer? Querer romper bolsa com esse bebê alto. Então, sempre que alguém oferecer o rompimento de bolsa, você vai perguntar: o bebê tá alto ou tá baixo? Porque se o bebê estiver alto, a gente tem risco de fazer isso aqui, ó, prolapso de cordão, que é o cordão passar na frente desse bebê e sair via vaginal. Isso aqui é uma emergência e aí se faz necessário a cesariana, tá bom? Então, toda vez que alguém oferecer, o que a gente precisa saber? Se o bebê tá alto ou se o bebê tá baixo. Se o bebê estiver baixinho e tudo bem para você, pode romper a bolsa, que esse trabalho de parto possivelmente vai fluir melhor. Agora, falar que precisa, tem que romper a bolsa, não é necessário, tá? A gente vai sempre fazer esse tipo de avaliação. Então, alguns cuidados, né? A gente tem que tomar cuidado com profissionais que levantam falsas informações, né? Colocam medo, praticam coação, causam algum dano psicológico na gente, ou façam procedimentos sem o consentimento e explicação. E aí, para finalizar, o que eu queria conversar com vocês? É que o que ajuda muito nessas questões
de violência obstétrica é justamente fazer o plano de parto. O plano de parto, ele é o documento onde você vai colocar ali tudo o que você deseja e não deseja. E você vai entregar para os profissionais na hora do seu trabalho de parto, para que eles saibam e que eles cumpram aquilo tudo que você pediu, tá? Então, ele é um documento importantíssimo. E, inclusive, o plano de parto que eu deixei disponível para vocês é o plano de parto que está pré-montado, que você pode mudar o que você quiser ali dentro, mas que tá tudo dentro dessa aula aqui, tá bom? Tudo que eu falei nessa aula aqui contém nesse plano de parto para que você tenha um parto aí mais seguro e dentro daquilo que você gostaria, certo? Um beijo e até a próxima aula.